Olá, o tema de hoje eu gostaria que alguém tivesse me falado anos atrás, quando eu era novinha, quando eu nunca tinha pisado numa igreja, mas você vai ter acesso a ele, que é algo que nós chamamos de profetizar, que não é apenas prever o futuro, mas é falar daquilo que nós cremos, falar daquilo que não existe, mas que nós, ao falarmos, sabemos que podemos estar construindo. Podemos não, vamos estar construindo, né? Deus criou o mundo falando, haja luz, e fez-se luz. Tudo que Deus criou no mundo, Ele fez através de profetizar, de falar, de declarar. E se você lê as Escrituras, muito se falava de profetizar, e a gente usa muito pouco isso. Na verdade, as pessoas fazem o contrário. Estão profetizando que coisas ruins vão acontecer, que o governo vai se dar mal, que a empresa delas vai dar problema, que os funcionários não vão melhorar, que o casamento tá difícil, né? A gente usa as palavras que têm tanto poder para proferir coisas ruins, negativas, para constatar uma situação, mas não para profetizar como aquela situação pode ser mudada. E toda a situação pode ser mudada através disso, desse poder de profetizar. Então, em 1 Coríntios, eu quis trazer alguns trechos bíblicos para embasar essa palavra, em 14:31, capítulo 14, versículo 31, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Isso prova que não é dom exclusivo de poucos, só precisa ter ordem. Eu não posso sair profetizando, uma outra pessoa em cima de mim falando outra coisa, mas todos temos o dom de profetizar, de falar sobre coisas que vão acontecer. Isso não é só dos profetas, isso não é só para uma pessoa ou outra, para uma pessoa que tem uma vida exemplar com Deus. Não, profetizar é você declarar coisas que você deseja que se realizem. E Deus ainda incentiva a gente a fazer isso, porque tem muitos desejos no nosso coração que a gente não põe para fora, que a gente não declara, que a gente não assume. E por que Deus faria? Deus, ele quer pegar exatamente aquilo que a gente declarou, mas que não tinha possibilidade nenhuma de acontecer. Ou seja, quanto mais impossível aquilo que você profetiza, mais poder tem no mundo espiritual. Porque você sabe que quando aquilo acontecer, foi Deus. Porque quando você profetizou e pediu, era tão impossível, tão maluco, era algo tão inexplicavelmente impossível de acontecer, que você tinha certeza que quando acontecer, foi Deus. Então, crie isso em você. Né? Cria esse espírito de ousadia, de profetizar coisas absurdas, mas que você deseja do fundo do coração. Porque Deus, quando realizar, Ele vai te lembrar. Você lembra que aquele dia você falou, numa conversa com uma amiga? Vai dar tudo certo, eu vou me formar em medicina, eu vou começar a minha clínica, em alguns anos eu vou estar atendendo pessoas que não têm recursos. Porque, lógico, quando a gente profetiza e a gente consegue colocar o bem ao próximo, não só a nossa vida, a chance do nosso desejo de se realizar é muito maior, porque Deus, ele busca corações disponíveis, mas ele busca também pessoas que cuidem de suas ovelhas, né? Quando Pedro falou, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Eu te amo, Senhor. Você me ama mesmo? Ele 3 vezes perguntou, Pedro, mas você me ama de verdade? Amo, Senhor, lógico. O que Jesus falou? Então, se você me ama, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Vai lá e cuida das minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? As pessoas que seguiam Jesus. E é essa a mensagem para nós. Deus vai nos abençoar para que nós possamos abençoar outras pessoas que não parem em nós. Nada vai parar em nós, né? Mas nós temos esse poder dentro de nós e às vezes a gente não tem noção. E muitas vezes o que a gente fala, eu até conversava sobre isso com o Marcelo esses dias, é algo que Deus colocou no nosso coração pra gente profetizar. Nós mesmos não acreditamos naquilo. Mas Deus, ele parece que ele tá pedindo, vai lá, profetiza que seus filhos vão estudar naquela escola melhor da cidade, aquela que é impossível hoje. Vai lá e profetiza. Crianças, vocês vão, você não precisa profetizar na frente deles. Né? Eu declaro que os meus filhos vão estudar naquele lugar, pai, eu não tenho como chegar lá, mas o Senhor consegue. E é por isso, em nome de Jesus, que eu oro por isso. Quando Deus faz, você olha e fala, meu Deus, o que é isso que está acontecendo na minha vida? Quantas profecias na minha vida se cumpriram, gente, só pelo fato de eu acreditar, de eu declarar. Quem me conhece sabe, eu sempre declarei coisas absurdas e eu vivi coisas absurdas.
É muito maluco isso, porque quando você declara, você não tem a menor condição de fazer aquilo acontecer. Entende? Você declara porque você declara. Esse ano a gente vai viajar pra Argentina. Não tenho nada comprado. Não tinha nem, sei lá, nada, documentação. Mas as coisas começam a se movimentar para que aquilo aconteça, porque você acreditou primeiro. Deus não vai fazer algo que você não acredita. E esse é o poder da profetização. Quando você acredita, quando você faz uma profecia, você está apontando para Deus, que é algo que Deus quer realizar na sua vida. Quando você profetiza, você está confirmando algo que Deus está colocando no seu coração. Você não está manipulando Ele para realizar aquilo que você quer. Quando é algo sincero, de coração, aquilo que está gritando dentro de você, é Ele fazendo você falar aquilo que lá na frente Ele vai realizar, só para que você tenha certeza de que foi Ele. Profetizar é para edificar, não para controlar a situação, não para controlar as pessoas, não para ter garantias. Profetize se você nunca fez isso, porque a sua vida vai mudar por conta das suas palavras. Eu desejo que você faça um excelente dia.